Nessa nossa primeira aula, nós vamos falar sobre calor específico e, em particular, a gente vai discutir o modelo de Einstein. A gente sabe que quando a gente fornece calor para um material, a gente, em geral, aumenta a sua temperatura. E esse aumento de temperatura depende da substância. Então, para uma dada quantidade de calor que a gente fornece, 1 kg de ouro varia mais a sua temperatura do que 1 kg de água. E a gente quantifica isso através de uma função resposta que é chamada capacidade térmica. Capacidade térmica é definida como a razão entre o calor que você fornece à substância e a variação de temperatura que esse calor fornecido provoca. A gente define isso no limite em que a variação de temperatura vai a zero, de maneira que a gente obtenha uma capacidade térmica que é função da temperatura. O nosso objetivo é encontrar essa função resposta para os sólidos. Vocês no curso de Física Básica já estudaram capacidade térmica dos gases e a gente aqui agora vai fazer a discussão para os sólidos. É importante chamar a atenção que o ponto essencial é que nos sólidos a gente vai ter que levar em consideração a mecânica quântica. Historicamente, inclusive, foi a primeira aplicação da mecânica quântica aos sólidos, o cálculo da capacidade térmica. Para um gás, como vocês viram lá no curso de Física Básica, a capacidade térmica depende do processo. Ou seja, a capacidade térmica volume constante, ela é em geral diferente da capacidade térmica pressão constante. Para um sólido, numa ótima aproximação, a capacidade térmica volume constante é igual à capacidade térmica pressão constante. E a razão pela qual isso acontece pode ser vista a partir da primeira lei da termodinâmica. A variação de energia interna de uma substância, ela é a soma do calor fornecido pelo trabalho realizado sobre o sistema. E, no caso dos sólidos, o trabalho realizado é aproximadamente igual a zero, porque mesmo se tiver pressão constante, a variação de volume de um sólido é muito pequena, o sólido é muito incompressível, de maneira que a gente pode desprezar esse trabalho. Dessa maneira, né, a gente sabe que a capacidade térmica vai ser dividir o calor pela variação de temperatura. E aí, como o trabalho é zero, isso é equivalente a dividir a variação de energia interna pela variação de temperatura. Ou seja, a capacidade térmica pode ser obtida a partir da energia interna, fazendo a derivada parcial da energia interna como função da temperatura. Nota que essa expressão é rigorosamente verdade apenas para processos a volume constante, porque aí não tem trabalho. Como a gente disse, para o sólido, isso a gente pode sempre calcular dessa forma, porque vai dar no mesmo. Mais para frente na aula a gente vai quantificar isso melhor. Mas o ponto, então, é que a gente tem que aprender a calcular a energia interna. No contexto da física clássica, isso pode ser feito através do teorema de equipartição de energia, que vocês viram na física básica. A gente sabe que no equilíbrio térmico, cada grau de liberdade vai contribuir igualmente para a energia média do sistema. Cada grau de liberdade contribuir com kT sobre 2, onde K é a constante de Boltzmann, cujo valor está dado aqui na tela. Por exemplo, no caso do gás ideal monatômico, o que acontece? Uma imagem do gás ideal monatômico corresponde a átomos andando em MRU até colidirem com paredes do sistema. Ou seja, a gente está desprezando a interação entre os átomos. Essa é a ideia do gás ideal. E a gente tem, portanto, quantos graus de liberdade aqui? A gente tem N átomos e cada átomo pode transladar em 3 direções independentes. Então a gente tem 3N graus de liberdade, de maneira que a energia interna fica 3 meios de NKT. Derivando com relação à temperatura, a gente obtém a capacidade térmica volume constante, que é 3 meios de NK. Como isso fica para o sólido? A gente tem que ter, então, um modelo de sólido. E a gente vai trabalhar aqui com o modelo que o Boltzmann apresentou no século XIX, que concebe o sólido como átomos vibrando em torno de posições fixas, como está ilustrado nesse GIF aqui. Vale mencionar que essa imagem de sólido é uma imagem muito boa, é uma imagem que depois, quando a gente conseguir enxergar dentro dos sólidos, por métodos de difração, que a gente vai estudar lá na frente, a gente vai ver que é uma imagem boa. Contudo, tem que tomar só cuidado com o seguinte, como a gente vai ver já na aula de hoje, a gente não pode descrever essas oscilações através da física clássica, a gente tem que usar a mecânica quântica. Mas, dentro do contexto da física clássica, vale o teorema da equipartição de energia e, portanto, a gente vai ter, aqui para o caso desse modelo do Boltzmann, a energia interna do sólido vai ter duas partes. Vai ter a parte da energia cinética, como tinha anteriormente, só que agora vai ter uma energia potencial elástica. Como vocês viram na física estatística, pelo teorema do Virial, né, a energia média cinética e a energia média potencial, elas são iguais no caso de oscilações harmônicas, né? De maneira que a energia interna do sólido ela é o dobro
da energia interna de um gás ideal monoatômico, ela é dada por 3NKT. Quando a gente deriva com relação à temperatura, a gente obtém a capacidade térmica, que é dada por 3NK. Essa aplicação de achar a capacidade térmica foi feita primeiramente por Dulong-Petit, e é a chamada lei de Dulong-Petit, que em geral não é expressa em termos do número de átomos do sólido, mas sim em termos do número de mols. E aí, quando você escreve em termos do número de mols, a gente usa essa relação daqui, que vocês viram na física básica, que é o número de Avogadro vezes a constante de Boltzmann, por definição, essa constante dos gases ideais, o Rzão, e em termos dele, a capacidade térmica dos sólidos fica 3Nzinho-R. Então a capacidade térmica molar, que é obtida dividindo a capacidade térmica pelo número de mols, é dada por 3R, que é aproximadamente 25 joules por Kelvin por mol. O que tem de importante aqui então? Nota que algumas coisas. Primeiro, esse resultado é universal, ele não depende da substância. É por isso que é útil falar em termos de capacidade térmica e não em termos de calor específico. Calor específico depende da substância, porque calor específico é a capacidade térmica por unidade de massa. E aí isso para cada substância vai ser diferente. Então, na realidade, o tempo todo a gente vai estar estudando aqui capacidade térmica. E a capacidade térmica no limite clássico é a mesma para qualquer substância. Está aqui um diagrama, né, mostrando a capacidade térmica molar de várias substâncias diferentes à temperatura ambiente. Nota que, de fato, tem um amontoamento aqui em torno do 3R, que é o valor clássico. Então, vários sólidos estão aqui presentes, tipo cálcio, manganês, germânio, molibdênio e assim por diante. Tem muitos materiais aqui. De maneira que a descrição clássica ela é boa para uma ampla gama de materiais. No entanto, não é boa para todos os materiais. Olha aqui o diamante, o grafite, por exemplo, como eles estão muito fora da previsão clássica. E isso era um problema no século XX, ou seja, a teoria clássica parece não se aplicar para todos os materiais. A lei de Dulong-Petit quebra para certos materiais. E é isso que a gente vai querer entender aqui hoje. E nota que esse diagrama, na verdade, ele é muito rico. Vocês podem explorar eles, tentar entender aqui todos os detalhes desse diagrama, porque também está ilustrado aqui não só sólidos, mas também gases. Então tem aqui os gases nobres, né? E os gases nobres, eles não têm a previsão da lei de Dulong-Petit, né? Claro, porque eles são gases. Na realidade, para os gases nobres, essa capacidade térmica que está ilustrada aqui é a pressão constante. E aí os gases monoatômicos, a capacidade térmica deles é 5,5 GR, como vocês viram lá no curso de Física Básica. Tem também os gases diatômicos, que aí a capacidade térmica é maior. Os gases diatômicos está mais estranho, né? Porque nota que eles não estão numa mesma linha horizontal, ou seja, a universalidade não está aparecendo aqui. E isso já é uma assinatura quântica, como a gente vai discutir mais na frente na aula de hoje. E tem alguns outros casos também estranhos, você vê que o iodo sólido está lá para cima, né? Ou seja, ele está bem esquisito. E essa é uma outra particularidade que se deve ao fato que a gente está perto da temperatura de fusão aqui do iodo sólido. E na transição de fase a capacidade térmica vai para infinito. Isso vocês podem lembrar rapidamente, né? Vocês talvez tenham visto no curso de Física e Estatística, que como a gente viu, a capacidade térmica é a razão do calor fornecido pela variação de temperatura. Mas na transição de fase, a variação de temperatura é zero, né? Então, essa capacidade térmica rigorosamente seria infinito, né, na transição de fase. Então aqui, bom, na aula de hoje a gente vai desconsiderar a transição de fase, a gente vai considerar só sólidos que estão longe da transição de fase, né? De maneira que, se você tem um sólido longe da transição de fase, descrito pela física clássica, deveria valer a lei de Dulong-Petit, e, na realidade, mesmo nesse caso, nem sempre vale. Tem aqui exceções notáveis. E essas exceções, na verdade, podem se manifestar para qualquer substância, depende apenas da temperatura. Então, por exemplo, se você olhar esse gráfico daqui, esse gráfico tem aqui os gases nobres, que estão à temperatura em que eles são sólidos. Né? Nota que aqui a temperatura está em dezenas de Kelvin, então isso é muito, muito frio, né? E nessas temperaturas eles são sólidos. E nota que todos esses gases, para temperaturas mais altas, eles tendem aqui ao valor clássico da lei de Dulong-Petit. No entanto, conforme você vai chegando perto do zero absoluto, essa capacidade térmica deles ela vai indo a zero. Ou seja, os materiais vão tendo a sua resposta térmica desligada à temperatura baixa. E, essencialmente, o que a gente vai querer entender na aula de hoje são duas coisas. Primeiro, por que essa resposta é desligada? E segundo, o que determina o que é uma temperatura alta? Nota que para argônio, xenônio, criptônio, 80 Kelvin eles já estão próximos da previsão clássica. Pô, o carbono a 25 graus Celsius ainda não estava. Aqui o diamante como está super longe.
Então, o que que determina isso? A gente vai estudar isso na aula de hoje. Então, isso encerra a primeira parte da nossa aula e na segunda parte a gente vai abordar essas questões.